Parece que você se apaixonou pelo suco do inglês, não é mesmo? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para um vídeo que eu sabia que seria inevitável. De um jeito ou de outro, em algum momento, isso ia acontecer. Esse momento iria chegar. Amados, queridos, nós estamos aqui para falar de Igor do Flow, fazendo a primeira conversa, bate-papo, troca de ideias totalmente em inglês. Ah, meu Deus do céu, sabe o que é isso? É pro Brasil e o mundo aplaudir de pé. E eu imaginei que cada vez mais o inglês faria parte dos estúdios Flow de uma forma geral, quando a Yas e a Cris receberam, o Chris Martin, vocalista do Coldplay, no Vênus Podcast. Aí eu juntei o Lê com o Cré. Bom, Igor já foi professor de inglês e Estúdios Flow já está recebendo várias personalidades. Então por que não trazer cada vez mais um inglês? Tenho muitos comentários a fazer em relação a esse episódio, essa loucura aí dessa quinta-feira. E pra não perder o costume, vamos de react. Caso você seja novo aqui no canal, eu já vou antecipar umas coisinhas aqui pra não termos mal entendido. É o seguinte, os reacts aqui do canal não tem como objetivo sair julgando o inglês alheio. Eu sou totalmente contra isso. A ideia do React é para que nós possamos aprender com esses brasileiros lindos e maravilhosos que estão nos representando o mundo afora, seja no mundo físico ou seja no mundo digital. Combinado? Então esse vídeo aqui é uma mistura de React com aula, que esse aqui é um canal de inglês. Mas vamos lá então, porque hoje você vai ver que o Igor vai te ensinar muitas coisas sobre o inglês. Bora! Alright guys, vamos nessa, vamos começar. Eu selecionei aqui, na verdade, é um corte, mas é um corte aqui de 15 minutos, quase 16 minutos que eles fizeram. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Yassin. Yassin. Thank you for coming, man. Tudo bem. Thank you for having me. Thanks for coming, man. Então, obrigada por vir, cara. E eu já ensinei isso pra vocês, né, do thank you for or thanks for. Obrigado por. Depois desse por, certo? A ação vai vir com ing, tá? É uma questão de gramática. Então, thanks for coming. Obrigada por vir. Thank you for carrying the books. Obrigada por carregar os livros. Thank you for doing groceries for me. Então, obrigada por fazer as compras aí por mim, para mim, né? And thank you to the translators for translating what I'm saying. Yeah, that's also very important. They're a big part of this show tonight. Yeah, they are. Yeah, they're a big part of the show tonight. Eles são muito importantes para o episódio de hoje, os tradutores que vão fazer a parte de legendagem do episódio, né? Mas uma coisa muito importante aqui de cara, né? Nós temos o Igor, que é brasileiro, e o Yassin. E pelo que eu entendi, ele é palestino e já viveu em Israel, hoje ele mora em Dubai. Mas são duas pessoas que não têm o inglês como primeiro idioma. E essa conversa aqui só tá acontecendo por quê? Por conta do inglês. Or me. Yeah, somebody's you, man. It's Yeah. crazy, right? Oops. Has it happened before? Yes. Yeah, not to... Has it happened before? Isso já aconteceu antes, então aqui a gente tá usando present perfect, né? Isso já aconteceu com você antes? Então sempre quando a gente quer perguntar sobre uma experiência de vida, ou seja, associar algo que você já fez no passado até o presente momento, a gente vai usar o present perfect. Eu já fiz uma aula completinha sobre isso, tá aqui, tá? Has it happened before? Isso já aconteceu antes? E ele, yeah man, já, né? To me, this is the first time for me. This is the first time. Yeah, Do you like your translator? Well, I guess I'll see it later. I'm not sure I guess I'll see it later. I'm not sure. right now. So you, bearded guy, Gustavo, who's translating me right now, I'll see if you're good. I should also tell you that it's not a good experience to watch the live feed of the comments there. Because they can be mean. They are always mean. They're always mean. E olha só, a palavra mean, né, de maldosos. Em inglês, assim como no português, a gente tem uma palavra com mais de um significado, certo? Então, quando a gente pergunta, what does that mean? É a mesma pronúncia. E é a mesma palavra, certo? Então, o que vai ditar? Quando que você vai saber se é mean de malvado ou se é mean de significado? Através do contexto. Porque ele não falaria, eles são sempre significado, né? Eles são sempre maldosos. Então o contexto é rei, rainha e o jogo completo. They will not be mean to me because I care about them. Okay. Let's then. try. Okay then. So okay, now I know why you're in Brazil, and I also know what you're doing here in Brazil. But actually, I'm not sure about the why.
I'm not sure about the why. I'm not sure about the why. Esse why aqui tá no final da frase porque significa motivo, tá? Então, quando você quer usar o porquê, que até mesmo no português a gente tem vários porquês diferentes, mas o porquê de motivo, e você for colocar no final da frase, você pode usar o why. Mas quando é no meio da frase, quando você tá usando para explicar uma situação, daí você tem que usar o because, ok? Because I'm in Brazil, because I'm doing this and that. Or I'm in Brazil for that, ok? Então, ou because ou o for. Because I suppose there are other places in the world you could start the very same business. Whoa! That was fast. Because I'm sure there are a lot of different places in the world that you can start the same business. É isso que ele falou? Deixa eu voltar. Because I suppose there are other places in the world you could start the very same business. Because I suppose there are other places in the world that you could start the same business, né? Então, porque eu aposto, né? Eu suponho, eu aposto, eu acredito que, I suppose, que tem vários lugares no mundo, né? Igual tá falando a legenda aí, né? Mas, gente, olha que legal o ritmo de fala, né? Do Igor. Eu acho, assim, incrível ver brasileiro falando inglês, se expressando em inglês, mesmo que seja devagar, se for rápido, se for conectando o som de todas as palavras ali com connected speech redondinho ou não, pra mim isso não importa. Eu acho que se a pessoa tá se esforçando e tá tentando se comunicar e trazer mais informação, né, porque essa é a parada do flow, trazer mais informação e mudar a forma que a comunicação funciona, porque eles já fizeram isso bastante, né, mas é isso, o inglês faz com que o Yasin possa estar no flow, uma galera assistindo ao vivo, interagindo nos comentários. Gente, isso é lindo. Tanto... eu fico sem palavras. We did start the business in India. And we started the business in Singapore and in Dubai. But when I looked at the world map, basically I took a world map, I looked at the world map and I said, what is one country that is really, really big, that loves WhatsApp and social media, and is not making any money from social media? Not making money from social media? There are a lot of people making money through social media, that's for sure. So Brazil, it's an obvious choice. Brazil became number one because it's massive. Everybody here is making videos. Guys, vocês perceberam tanto que esse cara é expressivo? Tanto que o Yasin é expressivo? Tanto na parte de expressão facial, quanto com o inglês dele, né? Nas pausas e nas ênfases que ele dá, mas a linguagem corporal. Eu já comentei aqui em outros vídeos, eu acho que eu vou repetir isso bastante por aqui, mas o nosso inglês não é só as palavras que a gente fala. O inglês não é só uma junção, né, uma sequência de palavras e de sons, tá muito além disso. Você não comunica só com o que sai da sua boca. Everybody here wants to make money, affiliates, courses, PDFs, events, whatever. Vocês estão vendo que essa repetição aqui significa que ele praticamente está falando a mesma coisa, mas variações? Tudo conectado. And no one is building for Brazil. You know, when a company starts in America, they start it in English. Então você tá vendo o Yasin chamando os Estados Unidos de América. America. E ele não é americano. Mas, enfim, a gente já conversou sobre isso aqui. E é claro, né? Você pode e deve chamar os Estados Unidos de The United States of America. Mas as pessoas também chamam de America. E você tem que conhecer essa opção também. Agora, o que você acha sobre isso? Você pode deixar nos comentários. And then German. And then Spanish. And then whatever, right? And then. No. E então. Então já sabe aí que sempre quando você quiser falar e então, você vai usar o then. Then German, then Spanish, then this and that. Then Portuguese. One actually cares about the Portuguese market as much. So that's why we created Nas.io and we made it work in Portuguese, because the market here has a lot of potential. Sure, yeah. The market here has a lot of potential. Potential é uma boa palavra, eu adoro essa palavra, potential. The market has a lot of potential. It's over Potencial. 200 million people. Over 200 million people. Olha quanta informação boa. Over é a mais, né? Sobrando. Então, mais de 200 million people. 200, million, milhões, né? Então, 200 milhões de pessoas. Insane. Yeah. It's a lot of people. And they're not, I mean, there's a lot of poverty, of course. It's a developing country. But when it comes to like the people I'm seeing, and I think there's a lot of potential for the Brazilian market or the economy.
Olha que doido, né? Um vídeo que começou falando ali sobre produção de conteúdo e agora a gente tá falando sobre economia. Essa é a beleza do podcast, porque é uma conversa, né? Então uma coisa vai emendando na outra, na hora que você vê a gente vai estar falando de política, que é onde esse vídeo vai cair também. E não só sobre política, eles também falam sobre saúde. Então assim, gente, podcast é o quê? Completo pra aprender inglês, maravilhoso. I see that you have evolved from content creator to entrepreneur, right? Yeah, content creator to entrepreneur. Yes. Something not very common also here in Brazil, really. There are some, but it's not very common because people, I suppose, it gives a lot of trouble, right? Being an entrepreneur and trying out new stuff when you could just stay home and do your content, make your content, and, Yes. and that's it. Gente, do your content, make your content. E aí, o Igor errou? Não. Ah, essa que é a maravilha, tá vendo? Ele ficou preocupado se ele errou? Tudo bem que ele já foi professor de inglês e tudo mais, mas poxa, é o primeiro episódio do Flow 100% em inglês. Não tá nem aí que ele errou, corrigiu e seguiu o baile. E essa mentalidade é esse comportamento que a gente tem quando a gente erra, ou quando a gente confunde, ou se a gente dá uma engasgadinha. Que? Passou, seguiu. Make content. That's it. You make your money, it's fine. But And make money, right? So you make content, você faz conteúdo, você produz conteúdo, and you make money, e você faz dinheiro. Você pode já associar se você é um produtor de conteúdo ou se você gosta de falar sobre dinheiro. São duas estruturas aí, dois chunks que você já pode guardar pra você. Make money, make content. you do stuff like NAS Summit. Yes. And I watched the video. You were talking to that. Como é que é o nome dele mesmo, Jean? O cara que a gente tá vendo aqui? Ó, legal, né? Tá falando inglês e dá aquela... Oh, mas como é que é o negócio lá? Bom demais. O gringo lá, pô. Aquela hora também que ele fala do intérprete, né? Da pessoa, do tradutor que vai fazer a legendagem. Que ele fala, tá falando inglês, aí ele manda um Gustavo. É muito bom. Dele aqui, pô. Casey Neistat. Casey Neistat. Yes, You like yes. Casey The best vlogger. Neistat? I do, and I suppose the world does. Yeah. And Yeah. why did you start NAS Summit? Yeah. Why did you start NAS Summit? Um dos exercícios que eu acho que são mais válidos na caminhada do inglês é você fingir que você tá numa entrevista, sabe? Ou redes sociais, né? Conteúdo no YouTube ou qualquer outra rede, enfim. Existem muitas possibilidades, guys. Muitas possibilidades mesmo. E eu sempre pratiquei inglês, gente, sem fazer a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Eu nem era professora de inglês, então vocês imaginam onde que eu tava com a cabeça. Eu fingia que eu tava dando entrevista. Tava no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem sabia o que eu ia fazer da minha vida. E tava lá fazendo perguntas e respondendo como se eu estivesse dando uma entrevista. Por que não? Se você quer fazer uma carreira científica ou acadêmica, você vai participar de congresso, você vai ter que apresentar coisa e você vai ter que conversar com pessoas e explicar. E eu não preciso falar sobre cada área de atuação e tudo mais, porque eu acho que vocês entenderam o ponto. Essa é uma forma muito dinâmica e muito leve de se praticar. Porque você não vai pensar só nas respostas, você também vai pensar nas perguntas. E essa questão de dar tempo para sua criatividade fluir e você acompanhar o seu raciocínio lógico é muito importante para os seus estudos de inglês. Então imagina, um dia se você for participar do Flow, que você quer ir lá no Flow conversar com o Igor e mandar um papo em inglês. O que você vai falar? O que você vai perguntar? Como que você vai interagir? Let's have fun, guys. We don't have to be strict. That's not how English works, and you shouldn't study like that. So What is NAS Summit? What is NAS Summit? Basically, it's one giant party for Giant party. Giant é gigante, nem é parecido com o português, o que é ótimo. Mas o que você pode pensar aqui? Quais outras palavras ele poderia usar nessa frase? Big, giant, huge, massive, enormous, tremendous. What else? Deixa suas sugestões aqui nos comentários. Quais são as outras palavras que o Yasin poderia usar aqui nessa frase? É assim, gente. Pensa assim quando vocês forem assistir as séries, assistir filme, escutar música, assistir podcast. E eu vou escutar, né? 1,000 social media creators. That's what NAS Summit is. We go around the world to Mongolia, to Bangalore, Singapore, Tel Aviv, India, Dubai. Detalhe, nem falei nada de sotaque aqui não, né? Não precisamos falar sobre sotaque aqui, né? Precisamos? Vamos falar porque eu acho que é necessário de qualquer jeito. Vocês viram aqui que os dois têm a sua própria forma de falar inglês, certo? Mas os dois estão falando inglês, sem problema algum, sem nenhuma dificuldade de vocabulário, sem nenhuma dificuldade de estrutura, sem nenhuma dificuldade de reagir um ao outro, né?
ali na conversa, no jogo acontecendo. E é isso que importa. Sotaque todos nós temos, inclusive os nativos. Porque a pessoa que cresce ou vive em Los Angeles não fala como a pessoa que está em Nova York, que não fala como a pessoa que está em Austin, no Texas, como não fala como a pessoa que está em Seattle, entendeu? Nós brasileiros, cada região nossa aqui vai ter um sotaque, no mundo afora, cada região vai falar de uma forma, e fora as regiões tem os grupos, seja por questões étnicas, econômicas, sociais, todas essas são variáveis. Para falar como nativo, só nascendo de novo, gente. O importante é você fazer que nem o Yasin, fazer que nem o Igor. Se dedicar a aprender o idioma para você realizar os seus projetos, para você fazer o que você quiser. Poxa, o Yasin saiu da Palestina, morava em Israel, hoje mora em Dubai, tem esse projeto que atravessa o mundo inteiro. Se ele não falasse inglês, provavelmente ele não teria condição de manter essa estrutura ou até criar esse negócio. E o Igor? Eu não sei exatamente qual que foi a jornada que levou o Igor a ser professor de inglês, porque cada professor de inglês tem uma história bem particular. Mas olha, se ele não tivesse tido essa experiência no passado, será que ele falaria inglês hoje? Será que ele teria vontade de ter o flow? Será que ele teria vontade de receber pessoas de fora para fazer entrevista 100% em inglês? Sabe, é um monte de coisa que a gente pode refletir aí. Então, assim, ó, sotaque todo mundo tem, todo mundo carrega, é uma bagagem que a gente tem que ter orgulho. E eu te desafio, se você não sabe de onde eu sou, de onde você acha que eu sou por conta do meu sotaque em português? Deixa aí embaixo que eu quero ver. Mas, mais uma vez, isso não me faz menos fluente em português. London, Los Angeles, and maybe next year Sao Paulo. And then we bring together 1,000 social media creators to learn from each other. Because making social media content is lonely and hard. But It's lonely and hard. It's lonely and hard. Thank you. That's what truly is. when all your friends are making videos, making podcasts and everything, it becomes easier. Uh-huh. So NAS Summit is the place to go to make friends that are as weird as you. Gostei, essa é a minha galera. Isso aqui tá sendo uma aula de como a gente tem que lidar com o inglês. Essa que é a realidade. I like that definition. Yeah. You should come to a NAS Summit either in Dubai or in Sao Paulo. People Dubai want to is hear. too far, man, and it's too expensive, they say. Not for you. You are rich. Well, it's too expensive, right? Yes, yes. But why not? Why not? Yeah. Yeah. But I think, why become an entrepreneur? Like, why did you become an entrepreneur? Well, I did. Veja só, Igor. Parece que alguém te fez uma pergunta, não é mesmo? O Rodrigo Góes também falando mais sobre o suco, o flow. Todas essas coisas alimentaram aí essa formiguinha do inglês no Igor, né? Fala aí. Why did you become an entrepreneur? Well, I did because I wanted to do something greater. I wanted to go further. I wanted. Vocês viram o greater? Que a gente tava falando lá do massive, huge, tremendous, giant. To make a difference. Yes. Make a difference, make content, make money. Se você tá prestando atenção, você tá estudando com podcast. You know, so. But you can do it as just a normal individual. I can, but I suppose it's limited. I wanted to. Well, my dream is to help change how communication goes in Brazil. Son, Igor, você já venceu. You know, so I think people are not telling the truth, mostly. You know, and when they do, they have Filters. yeah, it's not. Well, it's usually not the truth. You know, and it's something I care a lot about. Yeah. I told you Gente, Igor, arrasando. before that I have lost sponsors because I was trying to tell the truth, Yeah. or people trying to tell me what I should or what I shouldn't do on my show, and Yeah. I despise. What I should or what I shouldn't do on my show. Então, what I should or what I shouldn't do on my show. Então, o que eu deveria ou não deveria fazer no meu programa, né? No meu podcast. That. So I despise that. you see, my mission, I like to think, it is to help change how communication goes in Brazil. So it's easier if I build an empire, Yes. right? Yes, yes, correct. Because when you die, if you don't have a company, everything you do dies. It dies. Então, olha só, falamos sobre produção de conteúdo, um pouquinho sobre economia e agora a gente tá falando sobre entrepreneurship, que é empreendedorismo. Tá bom pra vocês?
And when you retire, it retires. And the beauty of a company... And when you retire, it retires. Então ele tá falando sobre isso de você construir uma empresa, que daí quando você aposentar, ela não vai aposentar, né? Porque se você não tem uma empresa, o seu negócio meio que morre quando você aposenta. Essa que é a ideia. I have the same reasoning as you. I have the same reasoning. Eu tenho o mesmo pensamento, eu tenho, né, a mesma lógica ali que você usou. The point of building a company is to... The point of doing something is to... Gente, eu poderia ficar pausando esse podcast, fazendo chop, 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 cortando, ensinando tudo que eles estão falando aqui, mas é meio que pointless, e você pode fazer isso na sua casa. Eu acho que essa é a principal mensagem desse podcast. Quer dizer, desse vídeo. Isso que a gente tá fazendo aqui, você pode fazer da sua casa. E o que é mais legal é só você ativar as legendas automáticas do YouTube. Porque é assim, quando você não entendeu o que eles falarem direito, se eles falarem muito rápido, o que pode acontecer, você acompanha pela legenda. E aí, através da legenda, você copia, né, coloca nas suas anotações aí e faz a pesquisa. Vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente só viu 6 minutos praticamente desse vídeo, desse corte aqui, que não é, inclusive, né, o episódio principal e longo e completo, mas eu super sugiro para que você ou assista esse semi-corte aí, que eu vou deixar aqui embaixo, ou o episódio completo, que eu também vou deixar aqui embaixo. Agora, deixa eu falar um negocinho aqui. Bora bater um papo. Seguinte, se o Igor tinha esse sonho, essa vontade de transformar a comunicação no Brasil, eu acho que isso já foi feito há um certo tempo. Mas ele tá dando talvez um passo que nem ele poderia imaginar. Não sei, eu posso estar errada. Mas tem algumas consequências e algumas coisas que podem acontecer a partir de agora na internet brasileira. Então, primeiro, assim como o Flow e vários outros podcasts aí acenderam essa faísca do podcast no Brasil, o Flow está abrindo portas. O estúdio Flow aqui eu tô falando, né? Porque tem a questão do Chris Martin que a gente já falou aqui. Agora esse episódio, além do canal Amplifica também, que tem a ver com música, que querendo ou não também fala bastante sobre o inglês. Isso também vai fazer com que outros produtores de conteúdo não tenham medo para arriscar e usar inglês. Só que isso não é uma consequência que vai alcançar somente os produtores de conteúdo. Não! É todo mundo. Quantas pessoas tinham ao vivo nesse episódio do Flow? E ao longo do bate-papo deles, o Yassine fez várias perguntas onde o público interagia. E a galera interagia, ou seja, a pessoa não estava lá simplesmente não entendendo o que estava acontecendo. Aposto que muitas pessoas entraram, viram que é inglês, enfim, talvez não conseguiram acompanhar ali na hora. Mas o Flow tá postando todos os cortes legendados. Então, assim... Cara, acho que não dá nem pra mensurar o que tá acontecendo agora e o que tá prestes a acontecer. Então, a lição número 1 é, os caras não têm medo nenhum de dar a cara a tapa, e fazendo isso, eles estão mudando o cenário, estão mudando o mercado e estão, número 2, trazendo mais inglês pra vida das pessoas. Ou até mesmo considerar estudar inglês, algo que talvez ela não tivesse considerado antes, por conta do Flow. Gente, isso é fenomenal. E tem uma questão que a gente precisa conversar aqui, que eu nem gosto de usar esse termo, porque, nossa, eu não sei de onde que veio esse termo, mas eu acho que todo mundo entende isso que eu vou falar agora. É o sentimento de vira-lata. Eu não gosto desse termo, mas o conceito que a gente tem que prestar atenção é de sempre achar que nós não somos capazes, de sempre achar que nós somos ruins. Quando você conhece pessoas de outros lugares, você vê que as pessoas têm um comportamento diferente. E é claro, né, que isso tudo está associado com cultura e tudo mais, não estou ignorando nada disso. Mas o foco aqui é fazer você refletir. Será que você tem se colocado para baixo, talvez em uma situação que você nunca tenha tentado antes? Às vezes você fala que você não consegue aprender inglês, mas às vezes você só tentou uma vez. Ou alguém falou pra você que você não ia conseguir ou que você não era capaz. E eu já falei aqui, tem dois motivos por isso acontecer. Se alguém fala mal do seu inglês ou se ri do seu inglês, duas coisas. Ou essa pessoa não faz a menor ideia do que é aprender inglês de verdade, tá? Não faz a menor ideia da dificuldade, das barreiras que você tem que superar, nada disso. Ou a pessoa não quer o seu bem. É uma pessoa que só tá querendo te colocar pra baixo por qualquer motivo e aí você tem que rever as suas amizades e as suas companhias. I know that I'm preaching. Então o que a gente tem que fazer? Vamos deixar esse sentimento de lado, porque a gente não precisa disso. E contem comigo pra isso. E eu só tenho que falar Flow, Estúdios Flow, Igor, parabéns pela iniciativa, que venham muitos próximos, que venham todos os próximos episódios em inglês, que esses episódios possam influenciar muitas pessoas a aprender inglês, a dar o primeiro passo, se não, continuar praticando, né, e fazer com que elas retomem, de repente, os estudos de inglês. Enfim, agora os podcasts do Brasil não têm mais só as funções que eles já tinham anteriormente, mas agora eles estão pregando a palavra do inglês, eles estão tornando o inglês ainda mais acessível, trazendo o inglês aí à tona. Ai, gente, que maravilha.
Ah, e deixa eu falar um negócio, que é o seguinte. Tô falando do inglês aqui, gente, porque a minha profissão é o idioma que eu amo e eu acredito que quanto mais conhecimento e mais informação tiver a respeito, melhor. Quanto mais as pessoas tiverem acesso, melhor. E não é nem em relação ao inglês, é a informação. Então, se a ideia de podcast é trazer pessoas diferentes para debater e conversar sobre assuntos diferentes, quanto mais a gente pode aprender se trazer pessoas de outras culturas. Esse podcast é o exemplo perfeito para isso. E você pode ter uma perspectiva diferente sobre como as outras pessoas pensam sobre assuntos que talvez você nunca tenha pensado antes. Então, assim, não é só sobre o inglês, tá bom? Isso aqui que tá acontecendo não é só sobre o inglês. Faz a gente ter perspectivas diferentes sobre a vida, sobre o outro e sobre o mundo. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Falei muito, inclusive. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das reflexões, enfim. Comenta aqui embaixo o que você aprendeu de novo com esse vídeo. E se por algum motivo você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu joinha e ative o sino de notificações pra você não perder nada do que vai acontecer por aqui. E lembrando que esse não é o primeiro react, não é o primeiro episódio dessa série que nós temos no canal, então eu vou deixar a playlist aqui pra você conferir os episódios anteriores. That's it, guys. Thank you so much for watching this video and I hope to see you on the next one. Bye! Bora! Introdução do flow. É pro Opa, esse aqui tá branco demais. Because I wanted to do some. Opa, cadê a tela? Volta. Mas bora lá, bora pro react. E os professores de inglês agradecem.